Vamos agora dar espaço para as crianças, elas podem ir. Terá a continuação do culto, uma linguagem apropriada a elas. Nós vamos prosseguir a nossa caminhada. Nós estamos falando aí nos últimos domingos, é a temática do ano: compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a obra dele. E nós estamos olhando sobre o compromisso com a oração. E estamos aí com a temática aprendendo a orar com quem ora. E a Bíblia traz para nós muitos exemplos, né, de homens e mulheres que servem para nós de inspiração. Domingo passado nós olhamos para o Salmo de número 3. Hoje nós vamos para o Salmo de número 4. Estamos olhando para esses salmos, lembrando que eles refletem, eles mostram a vida de oração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi tem muito a nos ensinar sobre oração. Portanto, Salmo de número 4, nós vamos continuar olhando e percebendo que esse é um momento muito especial na vida de Davi, de muita dificuldade, mas um momento que ele busca Deus em oração. Livro dos Salmos, número 4, nós vamos ler todo ele. Aqui nós temos tido a projeção, acho que fica até mais fácil para nós lermos dessa versão, que eu creio que é a maioria. Então nós vamos ler todos juntos, convido toda a igreja, nós lemos em uma só voz, todos os salmos, são poucos versículos, essa oração de Davi, que tem tanto a nos ensinar. Vamos lá? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tens misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a verdade, e buscareis a mentira? Sabe, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém, amados. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar nesse salmo, poder olhar para ele com mais detalhes. A gente vai conhecer um pouco do coração do rei Davi, um pouco da vida de oração deste homem. Amados, um tema muito presente nos nossos dias tem sido a ansiedade. E um dos reflexos, muito tem se falado da ansiedade, em tantos prejuízos que a ansiedade traz, um deles é a questão do sono, que afeta como que nós vamos lidar com isso, com o sono. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente, porque Davi, do Salmo de número 3, ele diz que, lá no versículo 5, deito-me e pego no sono. Agora, quando chega no capítulo 4, o Salmo 4, Davi diz que ele, em paz me deito e logo. Amados, quando nós temos olhado para estes salmos, nós temos percebido Davi falar de um tema muito presente na vida de todos nós. Eu estava aqui fazendo uma pequena pesquisa sobre a questão do sono, e o Instituto Brasileiro do Sono, ele traz aqui algumas pesquisas, vou citar apenas uma delas, dizendo que 1 em cada 4 pessoas tem dificuldade para dormir. A nível de Brasil é alto esse índice, né? Então, quando você pensa em 4 pessoas, a cada 4, uma tem dificuldade para dormir.
E aí, muitos têm falado sobre esse tema. Tem um médico chamado Flávio Aloé, que é um psiquiatra do Hospital de Clínica, ou de Clínicas da USP. Ele aponta que 80% dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais, tendência ao estresse e aos maus hábitos das pessoas. Mas é fato, amados, que muitos têm tido problema com a questão do sono, não dormem bem, por causa de problemas do dia a dia, de preocupações, de estresse, de ansiedade. Voltando um pouquinho, para nós entendermos, aqui domingo passado nós tivemos uma pequena introdução, falando que esses salmos, eles têm muito a nos ensinar, porque no Salmo 1, nós vamos perceber que o salmista está dizendo que a primazia da vida do justo é a Bíblia. A primazia é a palavra de Deus. No Salmo de número 2, nós vamos ver que o foco, da vida do servo de Deus é Cristo. Olha que coisa interessante. A Bíblia, de fato, deve ser para nós o nosso guia, a nossa direção, e Cristo o nosso foco. E isso reflete, na maneira que nós vamos viver. Se de fato a Bíblia é para nós palavra de Deus, se de fato Cristo é o foco da nossa vida, como que isso vai refletir no nosso dia a dia? E aqui nós vamos ver que Davi tinha de fato isso como norma na sua vida. E voltando aqui um pouco, rapidamente, para nós entendermos, do Salmo 3 até o Salmo 6, muitos têm entendido que é no mesmo período, é o mesmo contexto que Davi está vivendo. Vamos recordar então qual foi o contexto que Davi escreveu o Salmo 3, e provavelmente ele escreveu o 4, o 5 e o 6, no mesmo período. Foi um período de lutas intensas na vida do rei Davi. Aqui ele está vivendo um dia de refugiado, um dia de fugitivo. Ele enfrenta então a traição de Absalão, seu filho, que tenta usurpar o trono. Ele enfrenta a multidão, o povo de Israel, povo que ele tanto defendeu, agora vai seguir Absalão, e ele fica com um exército tão pequeno. Ele vai enfrentar homens maldosos, nós vamos ver aqui no capítulo 4, Salmo 4, que ele continua falando sobre isso. Eu quero que, só para ampliar, que nesse contexto, Davi teve algumas perdas. Vamos recordar. Primeira perda, a perda do trono. Lidar com isso não é fácil. Eu sempre digo para os irmãos que eu leio a Bíblia imaginando. Você consegue imaginar? Ele dorme como rei, e no outro dia ele já não é mais rei. O filho usurpou o seu trono, e há aquele momento de fuga, Outro detalhe, ele vai perder, ele vai ter que sair da sua cidade, ele tem que deixar a sua cidade, e sair em fuga. Ele tem que deixar a sua casa, ele tem que deixar a sua família, ele tem que deixar as concubinas, ele tem que deixar o ambiente onde há tantos anos ele estava servindo a Deus e servindo aquelas pessoas. Você percebe o contexto? Contexto de perdas, contexto de intensas lutas. E muitos têm entendido que, se você for lendo, nós vemos o Salmo 3, hoje estamos no 4, depois o 5, 6, a situação ela vai se agravando. Ao invés de melhorar, ela continua agravando. E aqui nós temos algo tão bonito. Mesmo a situação agravando, Davi continua fazendo o quê? Orando. Ele continua buscando a face de Deus. Domingo passado nós olhamos para o Salmo 3 e percebemos que esse Salmo, ele foi usado por Davi e depois por todo o povo de Israel como o Salmo da manhã. Davi acordava pela manhã, e ele orava a Deus, ele colocava o seu dia, e nós vemos aí que Davi, ele falava da sua realidade, dos problemas que ele tinha naquele dia. Segundo, nós vemos que Davi, ele fazia isso em oração, crendo que Deus poderia mudar a realidade da sua dificuldade, do seu dia. E nós olhamos isso semana passada, que isso foi fato na vida de Davi. Então o Salmo 3 é a oração da manhã. Salmo de número 4, muitos têm entendido que é o Salmo da noite. É o Salmo que Davi vai orar à noite. E ali
ele começa então a colocar diante de Deus a sua vida. E eu quero aqui destacar que quanto mais a gente lê esses salmos, mais nós vamos conhecer o coração deste homem. Eu quero convidar você com muita atenção, de forma muito simples, mas essa mensagem me edificou muito, porque a gente vai andando, caminhando e observando a oração de Davi, nós vamos vendo o coração deste homem, que é conhecido como o coração de um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei pensando, amados, que bom, né? Nós temos esse exemplo de um homem que ora de manhã, um homem que ora à noite, e este homem, podemos conhecê-lo através dos seus escritos. Nós vamos perceber então nessa noite, trabalhando com a temática aí, quais são os sentimentos de Davi quando ele está orando. Irmãos, vamos perceber que esse salmo é lindíssimo, tem coisas tão importantes, né? O que está no coração e na mente de Davi quando ele está orando, ele está se preparando para deitar. Alguns psicólogos, eu estava lendo essa semana, que tem algumas pesquisas falando sobre elas, que o ideal, amados, é que nós nos preparássemos para dormir. E há uma recomendação que deixemos de fazer o que muitos de nós fazemos. Tem muita gente que liga a televisão lá em filme de terror, né? Liga a televisão em coisas agressivas, e isso vai ter um reflexo no seu sono. Mas mais do que isso, esse comportamento, né, de nos policiar, alguns chegam a dizer que o importante é você cuidar das 4 horas que antecedem o seu sono. 4 horas antes de dormir, nós devíamos já estar cuidando do nosso sono. E aqui, amado, nós vamos aprender que Davi faz isso com muita maestria. Ele, antes de dormir, ele ora. Eu acho que muitos de nós já vivemos a experiência, né? Não precisa levantar as 2 mãos, só uma. Quem aqui já começou a orar e dormiu? Só uma das mãos. Todos nós, né? Mas nós vamos perceber que Davi, ele não dorme antes de orar. Ele fala com Deus e fala muitas coisas importantes, né? Vamos conhecer então quais são os sentimentos que estão, né, na sua mente, no seu coração, e ele está falando com Deus sobre aquilo que está lá no íntimo do seu coração, e é algo tão importante que nós precisamos aprender, amados, é falar com Deus do que está na nossa mente, no nosso coração. Deus já conhece, mas Ele quer que falemos, Ele quer que descrevamos, né? Quando nós falamos semana passada, Davi descreve a sua realidade, a gente precisa ter vergonha, e nós vamos conhecer então, vamos pontuando o salmo, ele vai ficar bem didático. Se você fechou então o salmo de número 4, o versículo 1, nós vamos ver Davi falando algo muito importante: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Curioso, amado, que aqui nós temos um primeiro aspecto. Quando Davi vai orar, há o reconhecimento do que Deus já fez. Davi vai falar com Deus, mas ele reconhece o que Deus já fez por ele. E aí eu quero completar com uma palavra, eu vou estar usando nas divisões, 2 palavras para a gente guardar na nossa mente e coração. Então, primeira divisão, primeiro aspecto, nós vamos ver Davi tendo reconhecimento do que Deus já fez e gratidão no seu coração. Muito interessante você começar a olhar para o Salmo, você vai ver que ele começa com um pedido. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está dizendo: Deus, responde-me. E aí, em sequência, ele faz uma declaração. Interessante que ele vai intercalando pedidos e declarações. Aqui então, ele primeiro pede a Deus, agora ele faz uma declaração: na minha angústia me tens aliviado. Muito interessante isso. Depois ele continua e faz outro pedido. Mas ao falar com Deus, amado, há no seu coração um reconhecimento do que Deus já fez. Não é a primeira vez que Davi fala com Deus. Não é a primeira vez que Deus responde a sua oração. Não é a primeira vez que Deus traz livramento na vida dele. Isso é um significado tão especial quando a gente começa a olhar para a vida de Davi, porque Davi passou por muitas situações adversas,
né? Ele era um homem do campo, com os animais, enfrentando o perigo, né, do deserto, enfrentando o perigo dos animais, mas também enfrentando o próprio rei Saul. Saul tentou matá-lo várias e várias vezes. Ele lutou contra o exército inimigo, como os filisteus, lutou com o grande, né, o homem grande chamado Golias, gigante Golias. Davi, ele viveu muitas realidades difíceis. Muitos têm entendido que quando Davi escreveu o Salmo 4, ele já estava no final da vida. Mas quando ele ora a Deus, quando ele fala a Deus, ouve a minha oração, e logo em seguida ele vai afirmar: na angústia me tens aliviado. Ele dá um testemunho: o Senhor já tem me aliviado, o Senhor já tem cuidado de mim. Eu fico pensando, amados, que há uma tendência de nós esquecermos o que Deus já fez. Muitas vezes, amados, nós oramos e o nosso pensamento ele está no presente. Deus, tenha misericórdia, me tire dessa situação adversa. E às vezes nós nos esquecemos que Deus já nos tirou de muitas outras, que Deus já nos livrou de muitos outros perigos, de muitas outras situações. E Davi então nos ensina isso, e há no coração de Davi a gratidão. Nós aprendemos, amado, que a gratidão é algo que agrada o coração de Deus, mas é muito difícil de se praticar. Semana eu estava ouvindo um colega pastor pregando, e ele na pregação ele estava dizendo: nós somos muito pedintes. A gente pede, 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 e lá no finalzinho das nossas orações, a gente diz obrigado por tudo. E muitas vezes nós não descrevemos o tudo. Deus, obrigado por tudo. Não que seja errado orar assim, né, amados? Mas muitas vezes revela que o nosso foco é muito mais dos pedidos. E Davi então, ao orar, ele diante de Deus, Deus, ouve a minha oração, mais uma vez eu estou em situação difícil, mas eu sei que o Senhor tem me aliviado, o Senhor na angústia, o Senhor tem cuidado de mim. Como é bom, amado, a gente ir deitar, fazer a nossa oração e dizer assim: Deus, a situação está tão difícil, mas eu sei, em outros momentos, em outras situações, o Senhor cuidou. Olha só, Davi vai falar com Deus, qual o sentimento que está no seu coração? Reconhecimento que Deus já fez, gratidão. E ele então vai enfrentar uma noite, que para muitos, né, essa semana eu ouvi uma pessoa dizer algo que eu fiquei muito preocupado, dizendo: olha, eu tenho uma dificuldade, quando vai chegando ali 6 horas da tarde, começa a escurecer, eu já penso que noite longa vai ser essa. E ele está dizendo: eu tenho dormido em torno de 2 horas por noite. Quantas pessoas estão vivendo assim, né? Davi, amados, tinha tudo para entrar em desespero. Se você for olhando, né, a sequência da vida de Davi, do problema que ele está descrevendo, nós vamos perceber isso. Davi tinha tudo para entrar em desespero, mas não, né? Ele fala com Deus, e ele não esquece do que Deus já fez. Ele já viveu momentos de angústia, e ele crê que Deus pode livrá-lo mais uma vez. Vamos guardar então? Quais são as palavras iniciais? Nós podemos aprender a divisão: reconhecimento do que Deus já fez, gratidão. Esse é um desafio para todos nós, né, amados? Quando nós vamos orar, não podemos esquecer do que Deus já fez. Se Ele já fez lá atrás, Ele pode e tem poder para continuar fazendo. Segundo, se você olhar agora para o versículo de número 2, você vai perceber Davi se indignando. E alguns estudiosos têm olhado para esse texto e falam que a indignação de Davi é uma indignação justa. Ele está se indignando, mas vem aí um complemento. Mas ele proclama o valor da verdadeira piedade. São duas ideias, né, que nós vamos encontrar aqui. Ele está indignado por razões que ele tem razão de fato, mas ele proclama o valor da verdadeira piedade. Vamos caminhar um pouquinho? Olha o que ele vai dizer no versículo 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a verdade, a vaidade, e buscareis a mentira? Davi está questionando, porque aqui ele não está falando de Deus, né? Ele está falando da glória dele como rei, que fora tomada, foi roubada.
E aí nós vamos ver, conhecendo a história, lá em 1 Samuel, a gente tem os detalhes, né? Houve um complô da parte do seu filho, uma mobilização para tomar o reino do seu pai. E aí há mentiras, há maldade, há vaidades. E Davi então, ele fica indignado, porque ele diz, olha, homens, até quando vocês vão fazer isso? Se a gente olhar o coração de Davi, em outros textos, Davi vai dizer que ele se sentiu humilhado. Em outras palavras, Davi está dizendo, até quando vão pisar sobre mim? O que vocês estão fazendo, até quando vocês vão continuar fazendo isso? E aí o coração de Davi, há uma indignação justa, Davi se sente traído, Davi se sente rejeitado, por razões que não eram justas. Davi nada tinha feito de errado. Havia assim da parte do seu filho, uma tentativa de tomar o reino. Amados, nós aprendemos à luz dos Salmos, que isso não é errado, falar dos nossos sentimentos, de raiva, tristeza, alegria, saudade, e Davi está fazendo isso diante de Deus, ele está dizendo, Deus, até quando esses homens vão fazer isso? Até quando? Davi, ele está abrindo o seu coração na presença de Deus, nós precisamos aprender a fazer isso, e aí você vai perceber Davi falando de coisas do dia a dia, né? Ele fala da mentira, ele fala da vaidade, e quando a gente começa a olhar, são temas do dia a dia das pessoas, né? Nós vivemos um mundo cheio de vaidade, a essência da vida de muitos é vaidade, estão em busca daquilo que é vão, sem valor, e parece que não tem solução. Davi então, ele diante de Deus, ele abre o coração, ele questiona, ele coloca a sua causa e diz, até quando esses homens vão fazer isso? Mas aí vem a segunda ideia, olha o que ele vai dizer, lá no versículo 3, sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Amado, Davi, ele está proclamando aqui a verdade, a verdadeira piedade. Davi diz, olha, vale a pena ser piedoso. Lá tem aqueles homens que são mentirosos, vaidosos, estão dando as costas para Deus e para mim também, mas aí ele afirma, mas vale a pena ser piedoso, porque ele vai dizer assim, olha, Deus, né, olha só a expressão, sabe porém que Deus distingue para si o piedoso, Deus está vendo. Amado, aqui nós aprendemos algo muito interessante. Davi coloca aquela situação diante de Deus e fala assim, Deus está vendo o coração. Davi vai nos ensinar muito, mas porque a gente faz o contrário, né? Tem vezes que a gente não ora, colocando o nosso problema diante de Deus, e quando nós oramos, a gente não quer deixar Deus trabalhar, a gente coloca diante de Deus, e logo em seguida a gente quer fazer com as próprias mãos. Alguns estudiosos que eu estava lendo aqui, dizendo, olha, muitas vezes nós queremos combater a mentira mentindo, muitas vezes nós queremos combater a vaidade também sendo vaidosos. Em outras palavras, Davi está colocando o seu problema diante de Deus, diz, Deus, eu sei que o Senhor está vendo o coração. Que coisa bonita, mas nós precisamos aprender a fazer isso, né? Aqui ele vai falar de piedade, e é claro que ele está dizendo que o piedoso é visto por Deus, não aquilo que ele recebe, mas Deus está vendo o coração do homem piedoso. Ele consegue, amado, fazer aquilo que é muito difícil de fazer na prática. Quando a gente tem um problema com alguém, eu acho que todos nós já tivemos, em graus diferentes, a gente tem dificuldade de orar, mas mais do que orar, a gente tem dificuldade de colocar diante de Deus e descansar em Deus. A gente coloca diante de Deus e quer fazer da nossa maneira, quer ferir o irmão, quer falar uma palavra dura para ele, nós queremos exortá-lo de alguma forma, fazer alguma advertência, e aqui Davi nos ensina, amado, ele tem uma indignação justa, mas ele não passa da medida, ele sabe equilibrar, ele abre o coração, ele está magoado, ele está triste, ele está decepcionado, mas ele coloca isso diante de Deus, e ele não age como os inimigos dele. Eu percebo, amado, que há momentos na nossa vida que a gente condena o pecado do outro, mas a gente age igual ele. Se a pessoa fala mal de nós, o que geralmente a gente faz? Fala mal dela também.
Se a pessoa nos faz algo, nós queremos fazer com ela. E eu tenho dito, amado, que muitas vezes a gente quer fazer até mais do que ela fez conosco, né? Se ela nos ferir, nós também queremos feri-la. E aí nós aprendemos à luz da palavra de Deus, amado, que não é assim a vida do cristão. Davi aqui, ele dá um exemplo de um homem piedoso. Ele está indignado, mas ele sabe o valor de uma vida piedosa. Isso é muito difícil, né, amado, na prática. É muito difícil nós ficarmos indignados e não passarmos da medida. Todos nós estamos sujeitos a sentimento de tristeza, de raiva, de angústia e tudo isso. Mas nós não podemos deixar que isso domine a nossa vida. Precisamos aprender a colocar diante de Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Você vai ver aí no texto que ele vai, versículo de número 4, irai-vos e não pequeis. Ele continua falando sobre isso, depois ele afirma, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ele convida, ele diz, olha, é o momento de fazer um autoexame. É o momento de colocar a cabeça no travesseiro e fazer um autoexame. E aqui muitos têm entendido que o exame que Davi está conclamando que os outros fizessem, ele estava fazendo, para que não usasse as mesmas armas do inimigo. Estão fazendo contra ele, mas ele não vai fazer contra os que fizeram contra ele. Esse é um princípio que nós aprendemos na palavra de Deus, né? Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, o sermão da montanha, vai nos falar como que deve ser o cristão. Se bater numa face, o que você tem que fazer? Dar a outra. Se pedir para andar uma milha, andar duas. Se pedir a sua capa, dá também a sua túnica. Ele está falando, amado, algo muito real, e o Davi já estava vivendo esse princípio. Por isso esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Olha esse sentimento que está no coração dele quando ele está orando. Tem 1001 problemas ao seu lado, mas no coração dele tem gratidão, reconhecimento que Deus já fez. Ele está indignado, mas ele sabe o valor de uma vida piedosa, ele não perde o ponto. Ele diz, olha, estão fazendo tantas coisas contra mim, mas eu estou diante de Deus, e Deus está vendo o coração do piedoso. Que lição, né? Vamos caminhar um pouquinho mais? Nós podemos olhar uma outra perspectiva, um pouco à frente. Olha aí agora, versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Amados, Davi, ele fala aqui de uma pergunta que tem a ver com esperança, tem a ver com fé. Ele está dizendo que muitos ao seu redor estavam perguntando, quem nos dará a conhecer o bem? E essa pergunta, amados, ela revela o coração de muitos, aonde eles estavam entendendo que não tinha mais o que fazer por Davi. Terceiro momento aí, eu queria duas palavras importantes. Há uma confissão de fé e de esperança. Davi, ele vai falar com Deus, e o seu coração está cheio de fé e cheio de esperança. Porque o que Davi está dizendo aqui, amado, ele começa com uma pergunta que é a pergunta popular, né? Muitos estão dizendo, olha, não há mais solução para Davi, porque se você lembrar, como nós falamos anteriormente, Davi, ele estava com uma parte pequena do exército, a maior parte do exército estava com seu filho Absalão. A maior parte da população já estava com Absalão, e ele estava sozinho, com poucos soldados, com poucas pessoas ao seu lado. Daí, amado, a gente fica perguntando, como ter esperança assim? Que aos olhos humanos ele está olhando e ele diz, olha, que luta desigual é essa, né? Se o meu filho me traiu, se aqueles homens que tantos anos caminharam comigo, agora foi para o outro exército, o que eu posso fazer? E as pessoas ao redor, olhando para Davi, dizendo, coitado de Davi, Davi já é um homem velho, e como nós falamos anteriormente, ele já perdeu a casa, ele perdeu a cidade, ele perdeu o trono, e agora, aonde vai estar a esperança disso mudar, amado? Mas lá no coração de Davi, a fé e a esperança, que nós podemos aprender algo muito bonito, né? Davi, ele não se deixa contaminar com o desespero das pessoas ao seu redor. Eu fico imaginando, amados, você consegue imaginar essa cena? Tem um rei que é Davi, que domina sobre todos. De repente aquele homem que é tão querido, é traído pelo filho, de repente o exército que era numeroso do lado dele, passa tudo para o lado do filho. Aos olhos humanos, o que ele poderia fazer, amados? Ele foge de casa.
No meio disso nós vamos conhecer o coração de Davi, né? O coração dele está com fé e com esperança. Aqui nós vamos olhar duas realidades, né? A pergunta do versículo 6, o versículo começa fazendo uma pergunta: quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a vitória? Quem pode nos ajudar? E aí Davi vai dizer a continuação: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esperança. Senhor, cuida de nós, intervém, nos ajude, me ajude. O coração de Davi não perdeu a esperança e não perdeu a fé. Aí ele ora, amado, ele ora com fé. E aí olha que coisa bonita, Davi vai dizer assim: olha, agora eu vou deitar e vou dormir logo, não vou ficar nem olhando de um lado para o outro, mexendo na cama, eu vou deitar e vou dormir, porque o meu coração tem fé e tem esperança. Tudo está aí fora do lugar, mas lá dentro tem paz. Que coisa bonita, né, amado? Olha o versículo de número 8: em paz me deito. A paz de Davi, amado, não vinha da circunstância, ela vinha de Deus. Perdeu tudo naquele momento. Você acha que uma pessoa que perde tudo pode ficar em paz? Você já imaginou se você perdeu o que você tem? E aí você vai perceber na história, amado, muitas pessoas, né? Estava recordando a história da mulher de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, e de repente ele começou a perder os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. E a mulher de Jó, ao redor dele, olhou para ele e diz: olha, não tem mais o que fazer. E ela fala para Jó: Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre, não tem mais saída. Mas o coração de Jó tinha. Olha que coisa bonita, amado. Vamos para outra verdade. Quarto lugar, olha o que vai estar lá no versículo de número 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Amado, é bonito demais o que está no coração deste homem de Deus. Está no coração dele gratidão, está no coração dele piedade, está no coração dele fé, está no coração dele esperança, e agora ele está falando de alegria. Aqui nós podemos olhar de duas perspectivas, né? O que é a alegria e de onde ela vem. Nós temos aprendido, amado, que a alegria, a Bíblia diz que é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver Davi falando sobre isso. Olha, ele vai dizer algo muito interessante. Se você olhar, ele fala da alegria do mundo. Olha a sequência do versículo. Diz assim, ó: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A alegria deles depende da circunstância. Quando há cereal, quando há vinho, quando há bênçãos materiais, eles estão alegres. Mas Davi vai dizer: olha, eu estou mais alegre do que eles. Eles estão com tudo. E aí você vai olhar para esse momento da história de Davi, e você vai perceber que Davi diz: olha, ele está no relento, ele está em fuga, ele não tem uma casa, ele não tem o que comer ali naquele momento específico, ele não tem onde se abrigar, mas ele diz: olha, mas eu tenho alegria, e a minha alegria é maior do que a alegria deles. Amados, eu fiquei olhando para esse texto, ele impactou muito meu coração. Que alegria é essa, né? Diz: olha, eles têm tudo, mas não têm nada. Eu estou vivendo um momento de perdas, mas eu tenho o meu Deus. E aí nós vamos aprender, amados, independente de ter ou não ter, sem comida, sem proteção, no relento. E aí nós aprendemos, amados, ser e sentir mais feliz do que eles. Por isso, amados, nós vamos olhando para a história, e muitos não entendem isso, né? Como nós podemos ser um povo alegre sem bebida? Como nós podemos ser um povo alegre sem drogas? Como nós podemos ser um povo alegre sem aquilo que o mundo fala? É o que Davi está dizendo. Você consegue entender um coração do homem desse? Ele vai deitar e ele ora e ele diz: Deus, obrigado, porque a alegria que está no meu coração é maior do que a alegria deles. Eu estou vivendo um momento difícil, mas o Senhor
me ouve, eu sei que o Senhor tem me aliviado, o Senhor tem cuidado de mim, é a oração, amado, da noite. E aí ele diz, olha, e logo depois que eu oro, eu estou em paz, eu estou em alegria, e eu deito e eu durmo logo. Concluindo, amados, eu queria lembrar a todos nós, quem tem esses sentimentos no coração, dorme rápido, dorme bem. Pergunta a você e a mim, você quer dormir bem? Aquele sono reparador, do outro dia você está bem para enfrentar o dia? Todos nós queremos, né? Nós vamos aprender com Davi. Interessante, né? Tem muita contribuição no nosso dia, psiquiatra, psicólogo, muita gente que pode nos ajudar. Mas nós podemos aprender na própria palavra de Deus. Davi então ele ora. E na oração nós podemos conhecer aquilo que está no seu coração. Eu queria que nós guardássemos essas palavras, né? Primeiro grupo de palavras quais foram? Reconhecimento e gratidão. Ele ora e ele lembra, Deus já me atendeu, Deus já cuidou de mim. E aquilo renova as suas forças. Segundo as palavras, né, jogo de palavras, ele tem uma indignação justa, e ele proclama o valor do que? Da piedade. Ele apresenta a sua causa diante de Deus, está sofrendo, mas ele fala, Deus está vendo o meu coração. Terceiro jogo de palavras, que está no seu coração, fé e esperança. E por fim, alegria. Amados, que Deus nos ajude, né, a aprender a orar com quem ora. Quando a gente olha para Davi, podemos ver o homem segundo o coração de Deus, um homem que orou. Salmo 3, ele ora que hora do dia? De manhã. Salmo 4, ele ora que hora? À noite. Salmo 3, ele diz que dorme. E Salmo 4, ele diz que ele dorme melhor ainda. Ele dorme em paz. E ele logo pega no sono. Que Deus nos ajude, amados, a fazer isso. Orar como Davi orou. E que esses sentimentos, né, estejam no nosso coração. E a gente vai orando, a gente vai ficando mais íntimo de Deus, nós vamos ficando mais próximo de Deus, Deus trabalha mais na nossa vida, o nosso coração, a nossa alma vai se enchendo da graça, da misericórdia, do perdão, da alegria, da fé, da esperança, né? E aí nós vamos desfrutar daquilo que é fruto do Espírito Santo, a ação de Deus em nós, e aí nós vamos colocar diante de Deus, mas não podemos e não devemos ignorar as nossas realidades, são difíceis. Mas quando a gente aprende a fazer como Davi, amado, isso vai trazer alívio. E aí nós vamos dormir bem, comer bem e viver de forma alegre neste mundo tão difícil. Amém? Que Deus nos ajude, né, a praticarmos a oração. Então lembre-se, não vá dormir sem orar, né? Ore. Mas não ore de qualquer jeito, ore, né, alimentando o seu coração com essas expressões todas que nós aprendemos. Amados, nós vamos prosseguir agora, tendo a oportunidade de estarmos celebrando a ceia, aonde nós recordamos a morte de Cristo. Convido os irmãos presbíteros, diáconos escalados aí para estar conosco à frente. E é um momento